Isso aí, galerinha. É sempre assim, tá? Eu quando coloco a câmera ali, deixo ela ligada, ela não tá gravando. E aí vocês têm que conversar e curtir aqui esse momento pra relaxar entre uma aula e outra. Sabe por que as aulas têm 50 minutos? Porque daí a gente não faz nada. Acho que um babaca disse, 50 minutos é legal. Mas é tudo na vida tem um porquê, por incrível que pareça. Quando os pesquisadores começaram a ver qual é a capacidade que um jovem tem de se concentrar, hoje o número que se tem é que o jovem ele tem 1 minuto de concentração contínua para cada ano de vida. Quantos anos vocês têm? Uns 15, vamos dizer 15. Vamos pegar em média aqui 15. Aí olha só, quer dizer que tu consegue ficar 15 minutos atento numa coisa só sem se distrair, sem pensar em nenhum segundo em outra coisa, altamente concentrado. Depois disso, por mais que tu queira, o teu cérebro se recusa, ele entra em estresse fisiológico e tu começa a... Então o velho que tem 60 anos, ele consegue ficar 1 hora? Teoricamente sim, só que esses minutos a gente usa quando o cara é jovem, 90 anos. Agora olha só, isso que ele falou é verdade, chega uma certa hora do adulto, a partir, sei lá, dos 30 e poucos anos, esse não vale mais isso. Eu que sei, aí já cai lá, aí cai em 50 minutos, o limite do ser humano normal é ficar 50 minutos concentrado numa coisa só, depois ele pira, depois ele começa a viajar na maionese. É por isso que as aulas têm 50 minutos. E eu evito, na verdade, para jovens como vocês, mais do que 15 minutos falando, eu evito, a não ser que seja uma apresentação, como as primeiras aulas, senão eu fico bloqueando a fala, dou uma pauladinha, falo uma bobagemzinha para a galera dar uma dispersada, porque o cérebro é assim. Então não adianta o cara vir aqui dar 1 hora de aula, delírio, depois de 15 minutos está todo mundo. Eu, que me achava um pouquinho acima da média, e as minhas notas eram um pouco acima da média, eu quando escutei isso falei, que bobagem, eu não, eu li o Fyodor Dostoiévski, aquele livrão lá em 3 dias e, me concentrei. Depois eu comecei a perceber que eu li a primeira página e pensei numa coisa, noutra, aí mudei de página, li mais 3, 4 páginas e nesse meio período eu pensei numa outra coisa e pensei em outra. E na hora que tu pensou em outra coisa, como o ser humano é unitarefa, lembra? Tu não está lendo, tu está passando os olhos nas letras, mas aquela informação não está ficando na tua mente. Uma vez eu lembro que eu comprei um livrinho, Leitura Dinâmica e Memorização, o nome do livro. Lá em São Paulo eu comprei uma puta de uma livraria. Vou ficar o ninja da leitura. Cara, quando eu vi que eu não era nada na leitura, que eu lia um textinho idiota, ia responder o questionário do texto e tinha passado um monte de informação em branco, caramba, eu vi que realmente o nosso cérebro ele nos aplica peças o tempo inteiro. Né? Tu jura pro teu amigo, não, eu tenho certeza que foi isso que aconteceu. Depois ele vai lá e te mostra que não foi. Quantas vezes, né? Tu, não, eu tô certo, depois não tô. A gente tem que sempre duvidar do nosso cérebro. Nosso cérebro nos engana a todo momento, inclusive lembranças. Não, mas eu lembro. Uma lembrança falsa às vezes. Aquilo não aconteceu, a gente cria. Então tu tem que ter humildade. Isso na hora da aprendizagem é tudo, né, cara? Porque quantas vezes aqui tu pode tomar um golpe no teu cérebro, né? Olha o que eu tenho para discutir hoje com vocês. Agora é matéria, tá, cara? Acabou a introdução. É cinemática o nome da matéria. Cinemática é uma parte da física que estuda os movimentos. Só que não se preocupa com a causa. Ou seja, na cinemática eu pergunto, qual é a velocidade do carro? Quanto tempo demorou para chegar na escola? Por que caminho tu foi? Isso é uma pergunta que a cinemática trabalha. Outra área da física que estuda os movimentos, que vai ser mais lá para o meio do ano, é a dinâmica. A dinâmica ela também estuda os movimentos, mas ela quer saber por que o carro está andando. Por que o carro está mudando de velocidade? Quem é que está fazendo o carro fazer a curva? Então, cinemática, estuda os movimentos. Não precisa copiar, tá? Movimentos, se tu tiver uma loucura por copiar, eu te libero. Pode copiar, mas é um erro copiar, tá? Estuda os movimentos sem se preocupar com as causas. É o que nós vamos começar hoje. Só para tu te preparar, a dinâmica estuda as causas dos movimentos. É na dinâmica, por exemplo, que a gente estuda as leis de Newton. Hoje, dentro da cinemática, eu quero trabalhar esses 6 tópicos. Eu não acredito que depois que eu falar deles, tu vai sair sabendo eles, porque não existe isso. Entra por aqui.
sai por aqui. Ah, é só porque a gente acha, não, para todo ser humano, todo ser humano do mundo, entra aqui, sai aqui. Só se o cara trabalhar aquela ideia é que vai ficar para ele. Claro que tem gente que tem um problema no cérebro e não consegue esquecer das coisas. Sabias dessa? Tem um russo que já foi estudado muitos e muitos anos e ainda continua sendo estudado. Ele dizia, eu não esqueço de nada. Eu lembro, 5 anos de idade, dia tal, a hora tal, eu entrei na casa da minha tia tal, ela estava com a roupa tal, tinha um quadro assim na parede, ele escreve tudo. Ah, o russo, e dia tal da tua vida, 30 anos atrás. Ah, não, eu fui nesse lugar primeiro, depois eu fui naquele, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo outro. Será esse russo está mentindo pra gente? Vamos fazer um teste. O russo pegou a Divina Comédia de Dante Alighieri, um livro, né, em italiano, calhamaço. Ele, russo, não sabe porcaria nenhuma de italiano, ele pegou a Divina Comédia, passou o olho na sua, e ele decorou a sequência de letras da Divina Comédia de Dante Alighieri. Então tu abre uma página, vai lá, russo, página 243. Ele vai lá e soletra aquela página toda para ti. É uma doença. É uma doença. Não desejem ser que nem o russo. Porque para a pessoa poder ser feliz, ela tem que esquecer as cagadas que ela fez na vida. Ih, quanta cagada eu já fiz, cara. Mas eu lembro das coisas boas da minha vida. Vocês, quantas coisas vocês sofreram. Mas vocês apagam isso e vêm feliz no outro dia, porque a gente tem que esquecer as cagadas da vida para ser feliz. O russo é doentão, o russo é piradão. Só olhar para ele tu vê que ele está numa frequência diferente. Além de ter cada sofrimento da vida dele vivo na cabeça dele como se fosse ontem o sofrimento. Isso é uma merda. Então o bom é ser que nem a gente esquecer. As coisas que nós não queremos esquecer, nós temos que processar várias vezes para nos pertencer. Último teste que fizeram com o russo. Russo, olha aqui esse número de 100 dígitos. Eu não consigo gravar 6. 100 dígitos, russo. O russo olhou. Então beleza, vai para casa. 15 anos depois, pegaram o russo sem preparação. Russo! Fala aqueles 100 dígitos de 15 anos atrás. Hã? É, lembra aqueles que... Ah, tá, peraí. Falou os 100 dígitos 15 anos depois de ter decorado. Só que o russo é doente. Nós somos normais, graças a Deus. Coisa boa. Beleza? Mas cuidado, hein? Tu esquece de tudo, hein? Não te esquece. Galera, digam pra mim a posição da colega na sala de aula. Como é que vocês me falariam? Olha, a colega está sentada, mas todos estão sentados. Não vou conseguir achar ela. Em relação à sala? Ah, eu simplesmente pedi a posição. Aí, olha que legal. Ele arrumou o referencial, ele usou as filas e as carteiras, né? Ele contou, é a terceira fila, primeira carteira. Ótimo. Da minha esquerda para a minha direita. Foi ótimo. Tu concorda que ele usou referência para poder dar a posição dela? Ele até me questionou antes, né? Mas em relação a quê? Ou seja, ele estava querendo que eu dissesse para ele, olha, o referencial que eu quero é tal objeto. E eu me esquivei, não vou falar o referencial. Ele me perguntou isso porque ele percebeu que era impossível falar onde a colega está sem usar uma referência. Esta referência que nós usamos para dar a posição de um objeto no dia a dia, aqui na física é chamado tecnicamente de referencial. Ou seja, vamos usar a porta como referencial, a maçaneta da porta. Eu pego uma régua, encosto na maçaneta da porta, o 0, e vou lá. Deixa eu ver. 2,5 metros. Mas para ficar claro, né, eu tenho que falar, a colega está a uma distância de 2,5 metros em relação à porta. O que a porta é? Muito obrigado, o referencial. E eu pergunto a vocês, se eu mudar o referencial, a posição da colega muda, será? A posição não, mas a distância ou a referência. Pois é, mas é que na verdade, na física, a posição é a distância do objeto ao referencial. Vou ver. Primeiro referencial foi a porta, a maçaneta. 2,5 metros. Vou usar a colega do lado como referencial. 0,5 metro. Mudou a posição? Pois é, né? Por que vocês ficam ressabiados de falar que mudou a posição? Porque ela continua no mesmo local. Estás usando como referencial o chão, a sala, tu mesmo que está parado. Mas, uma hora eu usei um referencial, deu 2,5 metros, eu medi na tua frente. Depois eu fui usar um referencial mais próximo, deu 0,5 metro. Então mudou, né? Tu vê que loucura, a posição da pessoa mudou sem ela se mexer. Por que a posição da pessoa mudou? Porque eu mudei o referencial na hora de medir.
Resumindo, gente, o que é referencial na física? É o local que eu escolho para colocar a régua na posição 0 e sair medindo. Só isso. Referencial é o ponto escolhido para medir as posições dos objetos. Só isso. Já viu que na BR tem as plaquinhas? 220, 221, 222. 220 em relação a quê? Onde começou? Como é o nome disso? Como é o nome do ponto 0? Referencial, é o que eu estou querendo te ensinar hoje. Por isso que tem que repetir, tá? Quem fica assim, ó, paradinho, não aprende, só o cara aqui. Porque quando tu erra na repetição, tu fica envergonhado e outra. Na outra sala deu uma criancicezinha. A galera participando direto. Aí o guri acertou assim na trave. Aí a galera... Eu já fiquei puto, cara. Agora o cara participando num show na aula, aí bateu na trave e a galera... Isso era no ano passado, esse ano não dá. Tem que participar. 220 em relação a quê? Referencial. Quem é que será que escolheu esse referencial? Ah, o grupo de engenheiros construtores da BR falaram, onde é que nós vamos começar a medir? Ah, ali. Ah, então bota aqui, placa 0. Ali é o referencial. Tudo nessa vida que a gente quiser dizer aonde está, precisa de um... E eu pergunto, a posição de um objeto depende ou não depende do referencial? Vocês viram, né, no exemplo, né? Quando o referencial era a porta, a posição da menina era 1. Quando o referencial era colega, a posição era outra, mesmo ela estando no mesmo local da sala. Então, cuidado, referencial, mudou o referencial, provavelmente as posições, os números que indicam as posições vão mudar. O que é posição? A distância que ela tá. Parabéns, garoto. Ele tinha falado isso há poucos segundos atrás. O garoto conseguiu repetir. Pra tu ver, né, cara? Às vezes as coisas entram por aqui e saem por aqui. O garoto conseguiu pegar e eu só falei uma vez. Muito bom. O que é posição? Já não vale mais. O que é posição? A distância do objeto até o... Simples assim. Isso é que é posição na física. Não é o local da sala de aula, não é... Não. Posição é simplesmente pegar uma régua, uma coisa de medir, colocar no 0, que é o referencial, e ver. 380. Achou a posição do cara. Simples assim. Quando eu vou ensinar pra galera o que é movimento em repouso, o pessoal começa a rir, né? Ah, eu sei o que é movimento em repouso. Ah, mas não sabe mesmo. Tu tem a noção do que é estar se movimentando e estar em repouso. Mas na física eu preciso te dizer como é que o físico pensa, o que é movimento, o que é repouso. Para te mostrar como isso é sutil, eu sempre faço essa brincadeirinha idiota aqui, ó. Ó, olha lá, ó. E aí, estou em movimento ou estou em repouso? Depende. Repouso. Depende do referencial. Depende. O giz está em repouso. Claro, o giz está sempre no mesmo local, na minha orelha. E mesmo eu correndo, eu vou estar em repouso para o giz. Para vocês que estão parados aí na terra e eu sassaricante pela sala de aula, eu estou em movimento. Aí um aluno da outra turma, ele deu uma filosofada assim, mas professor, a tua mão não estava parada em relação ao giz, ele foi um pouco além, é verdade, né? Minha mão está se movimentando em relação ao giz, mas estou falando do meu corpo como um todo. Do meu corpo como um todo, ele está sempre, o giz está sempre na minha orelha. E aí eu caminhei meia hora, onde é que está o Otávio em relação ao giz? Ah, o Otávio está na frente, na esquerda do giz ali. A orelha está embaixo do giz. E aí passou mais meia hora eu caminhando. O Otávio em relação ao giz, o Otávio está embaixo do giz ali, a orelha dele está embaixo do giz. É essa sutilezazinha que tu tem que ter. Porque via de regra, ou tu te usa como referencial, ou tu usa a terra como referencial. E nem sempre é o mais adequado. Na física tu tem que ter essa liberdade. Então eu vou perguntar de novo, estou em movimento ou em repouso? Em relação à terra? Em relação ao giz na minha orelha? Simples assim. Então, qual é a definição técnica de movimento? Movimento é quando o tempo passa e a posição em relação a determinado referencial. Show. Estar em repouso na física é quando o tempo passa e a posição não muda. Com base naquele referencial que nós estamos estudando. Então, estar em movimento ou em repouso é algo relativo ou absoluto? Relativo. Depende do referencial. Absoluto é aquilo que é e acabou, tá? Certo? Uma coisa que é absoluta, a morte. Do meu ponto de vista, pelo menos. Morreu, acabou. Morreu, não dá pra fazer. Ah, não, morreu, mas no referencial tal não morreu. Não, morreu. Morreu, não volta mais.
A morte é absoluta, a morte não é relativa, certo? Agora, as posições são relativas, depende do referencial. Estar em movimento ou em repouso é relativo, depende do referencial. Agora, uma discussão que eu acho que é a mais interessantezinha dessas aqui, ó, é isso aqui, ó. Alguém tem noção do que é trajetória na física? O ponto que... Sabe tudo, caminho percorrido. Foi uma das sugestões da colega. Muito bom essa lembrança. Ó, negócio é o seguinte, imagina, eu gosto de usar o exemplo do casal de namorados, apaixonados na praia. Ah, aquele lindo dia, areia fofinha, branquinha. Eles caminharam apaixonadamente durante 1 hora. De repente eles vão voltar. Ao se virar, o que eles olham na areia da praia? As pegadas. As pegadas deles não indicam por onde eles passaram? É isso que é trajetória na física. É o conjunto de posições por onde o móvel passou ao longo do movimento. Me dá exemplos, além da pegada da praia, me dá outros exemplos do teu dia a dia que indica a trajetória de um objeto que passou. A marca da roda. A marca da roda é uma freada de um carro, por exemplo, né? Ou de uma bicicleta na areia. Ótimo, a marca da roda. Simples assim, define a trajetória. Parabéns. Mais algum? Mais alguém? Quando pisa na lama. Pisa na lama, similar à da areia. O trilho do trem, ótimo. Então o trem tem uma trajetória fixa já, né? Pré-definida, inclusive, né? O trilho do trem, ótimo exemplo de trajetória. A marquinha do avião no céu, concordas? Só que logo depois vem o vento e já apaga aquela trajetória, né? A galera da outra turma falou do João e Maria. Clássico, né? Lembra? Migalhinha de pão? A migalhinha de pão era para marcar a trajetória, mas na hora de voltar os bichinhos comeram, não teve uma dessa? Sou meio ruim dessas histórias religiosas. Não sei se é religioso, né? Aí tira o... nada a ver. Aí tira o pãozinho, acabou a trajetória, deu problema para voltar para casa, né? Eu pergunto a vocês, aliás, aqui no quadro tem um ótimo exemplo de trajetória. Oh, aqui ó, a trajetória que o Giz fez no quadro, ó, marcadinha, certo? Então a escrita é um ótimo exemplo de trajetória. A escrita no papel é a trajetória da ponta da caneta sobre o papel, concordam? E eu pergunto a vocês, posição é absoluto ou relativo? Movimento absoluto ou relativo? E repouso? Será que eu posso, se eu estou em repouso para um referencial, eu estou em repouso para todos os outros? Relativo. Também é relativo, né? Por exemplo, agora para a Terra eu estou parado. E em relação ao Sol? Eu estou em movimento, por incrível que pareça. Se tu fixar o referencial no Sol, eu estou em movimento. Não é o Sol que está em movimento, eu. Porém, se eu fixo o referencial em mim, o Sol está em movimento em relação a mim. Olha que legal. Se dois objetos, A e B, se o A está em movimento em relação a B, obrigatoriamente o B está em movimento em relação... Isso sim. Agora, repouso, movimento, posição são coisas relativas. Porém, trajetória é absoluto ou é relativo? Trajetória. Vou te contar uma historinha para ver se eu te ajudo a pensar sobre isso. Porque assim, cara, dizem os especialistas em educação que quando alguém te conta uma história, ó, é assim, a solução é essa. Entra por aqui, sai por aqui. Quando tu conclui sozinho, tu faz a tua... Não, é assim. Diz que é para sempre. Tu vê que loucura, né? Por isso que a gente nunca dá o... entrega já o resultado. A gente te olha, é por aqui o raciocínio, deixa o cara sofrer um pouquinho. Que quando o cara percebe sozinho a resposta, é definitiva. Quando ele foi levado a concluir aquilo, no outro dia talvez ele não lembre mais do raciocínio. Interessante, não? Agora olha só, deixa eu te contar uma historinha para ver se eu te ajudo a definir se trajetória é absoluta ou relativa. Alguém já ouviu falar no Cláudio Ptolomeu? O Cláudio Ptolomeu foi um astrônomo que viveu no século I depois de Cristo, 70 e poucos depois de Cristo. Ele escreveu um livro chamado Almagesto. E nesse livro ele descrevia como é que os corpos celestes se movimentavam. Ele falava, a Terra é o centro do universo. É o centro do universo, ele afirmava, coitado. E mal sabia ele que existem mais ou menos 140 bilhões de galáxias. Te contei já essa? Cada uma com mais ou menos 100 bilhões de estrelas. Em cada estrela, mais ou menos 4 planetas orbitando. Te contei isso tudo já? Que legal, né? Aí, olha só.
ele dizia, a Lua gira num círculo perfeito em torno da Terra. O Sol gira num círculo perfeito em torno da Terra. Afinal, o círculo é divino, é perfeito. Sabe por que a galera inicialmente achava que o círculo é divino e perfeito? Onde é que moram os deuses? Onde é que moram os deuses? Quando tu pede alguma coisa para Deus, tu olha para onde? Céu. Ai meu Deus! Ai meu Deus, por favor! Sempre pro céu, né? E quem é que está no céu? Nuvem. Nuvem, o que mais? Avião. Lua, que é redonda. Quem mais? Sol, que é... Então é óbvio que na morada dos deuses só tem coisa redonda lá, em cima da esfera, né? Em cima das nuvens, inclusive, né? Então é por isso que o redondo é perfeito, é divino. Por isso que todo estudioso, ao explicar o movimento dos corpos celestes, que são divinos, usava círculos. Por isso que tudo que Ptolomeu fazia tinha círculo. Claro que outra coisa que confirmou que o círculo é divino é aquele fato muito importante para mim, ó. Se eu pego a circunferência e divido pelo diâmetro, dá quanto? Que número? Que número? Tu não imagina que trabalho que eu passei para essas criaturas falar aqui na outra sala. Foi tão fácil aqui, né? E se eu pegar esse que é maiorzinho, ó, dividir a circunferência pelo diâmetro, dá quanto? E se eu pego o maior círculo do universo, gigante, pega a circunferência e divide pelo diâmetro? Pô, e a galera confirmou que era uma coisa divina, que era um formato divino e perfeito. Tem até um número mágico embutido nesse formato, o pi. Pô, galera, claro que é perfeito. Ptolomeu só usava círculo por esses motivos. O problema é que quando tu vai observar Mercúrio, por exemplo, no céu noturno, ele avança, avança e volta. Avança, avança e o safado volta de vez em quando. E aí o Ptolomeu, não, mas agora, entendi. É que Mercúrio orbita um ponto que gira em círculos em torno da Terra. Aqui está Mercúrio, ó. Ele gira em torno desse ponto que gira em torno da Terra. Por isso que Mercúrio tem essa trajetória assim, ó. Vênus, Marte, todos os planetas conhecidos na época, os 4 planetinhas conhecidos na época, giravam formando esses epiciclos que ele chamava no livro dele. Olhando modernamente parece uma ideia idiota, né? Porém, logo depois de Cristo, era a única alternativa que existia para explicar o movimento dos astros, e ele acertava. Ele falava, olha gente, Mercúrio vai aparecer à tarde e tal hora naquela altura no céu. E lá apareceu Mercúrio. O bicho fazia as contas. E vai ter eclipse no dia tal, às 11 horas da noite, a lua vai sumir. E sumia. Tem pacto com Satã esse cara. Tu tá entendendo? Um cara há 2000 anos atrás conseguir prever eclipse. O bicho era foda. Passaram-se 1000 anos, mais de 1000 anos, para em 1400 e pouco, um cara chamado Nicolau Copérnico vir questionar as ideias do Cláudio Ptolomeu. Copérnico. O que Copérnico disse? Copérnico disse, né, essa ideia do Ptolomeu é uma merda. O Sol está parado no centro do sistema solar, ele já foi mais humilde, não botou no centro do universo. Não, no sistema solar o Sol está parado no centro. Aí Mercúrio orbita o Sol em círculo, afinal o círculo é a forma divina. E aí Vênus, e aí a Terra, nós ali tudo. Aqui Marte, e em volta da Terra a Luazinha orbita em círculo. Quando ele chegou com essa ideia em 1400 e pouco, a galera... Vem cá, ô Copérnico, vem cá. A Terra está andando, é isso? Isso. E o Sol parado, o Sol, aquele ali. Isso. Então vem cá, Copérnico, fica aqui do meu lado. Tá vendo ali? Olha o Sol ali, tá vendo? Agora aqui. Vamos esperar passar um tempinho. Meia hora depois, tá vendo, Copérnico? Agora o Sol está ali, ó. E a Terra está parada. Copérnico, tá pirado. A galera falava assim pro Copérnico. Copérnico, né, entendendo que as pessoas tinham um processador muito fraquinho para entender as ideias dele, ele tentava didaticamente explicar. Não, meu querido, imagina que estás num navio, descendo um rio bem devagarzinho. Se tu fecha os olhos, tu não sabe que o navio está se mexendo. Tu só sabe que o navio está se mexendo quando tu olha para a árvore ali do lado e vê a árvore passando. Aí tu vê que o navio está se mexendo. Ele usava esse exemplo porque é o que ele tinha em 1400, né? Eu uso um exemplo muito melhor.
Avião. Quem já andou de avião sabe que tu tá a 900 km por hora, sentadinho na tua cadeirinha, o copo d'água tá ali parado, a água nem treme se não tiver turbulência. Tu jura que tá parado. Se tu não olha pra fora lá e vê, caramba, realmente estamos voando, tu não acredita que tu tá voando. E é exatamente isso. Será que a Terra está se deslocando em torno do Sol ou o Sol que está se deslocando em torno da Terra? Voltando aqui a Copérnico. Quando Copérnico fez isso, a galera chamou Copérnico de doido. Copérnico, tu é piradão. A Terra é que está parada. Ele insistia, não gente, não, é porque os meus cálculos são muito melhores, mais fáceis de fazer do que o do Ptolomeu. O quê? Dá certo? Teus cálculos dá? Ou seja, enquanto a galera que usava o cálculo ptolomaico demorava 3 meses para prever o eclipse através da matemática, o cara que usava o método copernicano demorava 1 dia calculando. Aí a galera, esse Copérnico é louco, mas até que é bom o método dele. Aí a galera começou a usar aqui é geocentrismo, tudo bem? Terra no centro, né? Aí começou a usar alguém lembra o nome? Começa com hélio e termina com centrismo. Heliocentrismo, parabéns! Muito bom! Heliocentrismo. Quem foi que inaugurou o heliocentrismo? Copérnico. É que às vezes eu faço uma pergunta para ver se tu está acordado, entendeu? Uma pergunta óbvia, tá ali, é Copérnico, acabei de falar do Copérnico. Quem foi que inaugurou nos livros o geocentrismo? Ptolomeu. Terra no centro, geocentrismo. Beleza? Eu pergunto a vocês, quem está correto? Os dois então só tem forma diferente. Desprezando o fato que o colega falou que os corpos celestes não orbitam em círculos em torno do Sol, como a galera achou, os dois estão corretos. Porque a única mudança de um para o outro foi usar a Terra como referencial para entender o sistema solar é um lixo. É horrível. Usar o Sol como referencial para estudar o sistema solar é o bicho, fica muito mais fácil. O problema é que as pessoas têm dificuldade de entender que se ela estiver com a bunda no Sol, fritando lá no Sol, ela ia olhar uma bolinha azul passando e a Terra está se mexendo. As pessoas têm dificuldade de entender que se ela botar a bunda na Lua e olhar da Lua à Terra, a bolinha azul. A Lua está parada. É a Terra que se mexe em torno da Lua. Tá entendendo? A galera tem essa dificuldade, mas é isso. A professora de geografia nos anos iniciais mentiu quando disse que o Sol estava parado no centro. Era uma mentirinha porque vocês, criancinhas, na época não podiam absorver a mudança de referencial, que às vezes um adulto não consegue. Mas o amigo tem razão, foi tu que falou, né? O amigo tem razão, ambos erraram. Ambos erraram, mas não pelo referencial, erraram em função de acharem que o círculo é que mandava na parada. Quem acertou foi Johannes Kepler, e eu só vou falar dele no final do ano, a não ser que tu assista o vídeo na internet e não tem nada a ver com isso. Certo? Então, agora chega. Os dois estão errados, só vai conhecer a verdade do Johannes Kepler daqui a algum tempo. O Kepler é aquele cara que falava, Deus é matemático. Eu concordo. Eu concordo. Se Deus fala alguma linguagem, não é habitual. Eu acho que pode ser a linguagem da matemática. Uma coisa que eu acho forte para mostrar que Deus é matemático é o número Φ. Vocês conhecem o número de Fibonacci? 1,618. Quando eu conheci esse número, eu entendi por que o Kepler falava que Deus é matemático. Para quem não conhece esse número, né, é um número que está em toda a natureza, expresso, em toda a natureza a gente encontra esse número maldito, ou bendito. Pega o teu dedo, mede ele da última falange até a ponta, mede do meio da falange até a ponta, divide o número maior pelo número menor, dá 1,6 nos Era quebradinhos. número de ouro, alguma coisa assim? Sim. Mede a tua altura, mede a altura do umbigo ao chão, divide a maior pela menor, dá 1,618. Pega o tamanho da tua perna, divide pelo tamanho do joelho até o chão, 1,6. Pega um caracol que está andando na tua rua, pega o caracolzinho, mede o maior anel, mede o anel abaixo desse, divide o maior pelo menor. Pega os galhos de uma árvore, pega da ponta ou da base da árvore até o primeiro galho, depois pega da ponta da base da árvore até o segundo galho, divide o maior pelo menor. Pega uma foto da Via Láctea, que é espiralada, foto da Via Láctea, as estrelas em espiral,
mede esse espiral maior, mede esse espiral menor, divide um pelo outro. Deus é matemático. Se algum filho da mãe criou o universo, ele o fez matematicamente, isso é óbvio. Por isso que eu sou tão apaixonado pela matemática. Amo a física, mas sou apaixonado pela matemática. Porque eu percebi que realmente se alguma forma de vida ou alguma coisa inteligente criou o universo, usou muita matemática. E quem não souber pelo menos um pouco dessa linguagem, né, vai ter dificuldade de controlar a vida aí, com certeza. Ô galerinha, depois dessa história toda eu volto a te perguntar. Trajetória, que é por onde, as posições por onde um corpo passou ao longo de um movimento, é algo relativo ou absoluto? Relativo. Eu Como? acho que é absoluta, porque independente do referencial, a trajetória não vai mudar. Não mudou? Eu Quando a acho gente... que é relativo, porque a trajetória, por exemplo, de Mercúrio, ela se alternou, ela fez loop. Tu lembra que quando eu coloquei a ideia de Ptolomeu, a trajetória de Mercúrio era assim, ó? Epiciclos que eu falei. Quando eu coloquei o referencial no Sol, a trajetória de Mercúrio virou um círculo, né? Concorda comigo? Ou seja, dependendo do referencial, a trajetória muda drasticamente. Certo? Drasticamente. Um exemplo interessante seria esse aqui, galera, ó. Imagine que eu estou andando do lado do apagador e solto o apagador. Eu juro pra vocês que eu vi o apagador fazer assim, ó, retinho do meu lado. Se eu tivesse suficientemente rápido, vocês perceberiam que pra vocês o apagador não desceu reto. Alguém faria com a mão aí qual foi a trajetória do apagador pra vocês? Olha que legal, o garoto fez certinho. Vou aumentar a minha velocidade pra vocês verem a trajetória que vocês viram. Ó. Tá vendo? Eu, como referencial, vi uma linha reta de trajetória. Vocês, como referencial na Terra, viram uma parábola. É mais uma prova de que o referencial, mudando, a trajetória pode mudar. Trajetória absoluta ou relativa? Relativa. Relativa. Para finalizar, eu já vou passar a tarefa para a galera fazer em sala. Sempre que é possível, eu dou uns minutos para a galera detonar a tarefa em sala, entendeu? Que aí quem empacar eu consigo ir na carteira e dar uma ajudinha. A tarefa vai ser a página 9 só da apostila. Só deixa eu falar do último detalhe aqui para tu começar, ó. É da 5. É a página 9 Não, é só a página 9. Ah, até a questão 5, entendi. Não, só a página 9 mesmo. A 5, muita enrolação essa questão, muita enrolação. Essa aqui já vai trabalhar bem, essa aí. Ô galerinha, olha só pra gente poder se igualar ao primeiro A ali, ó. Aliás, maldita palestra, me perdoa. Porque eu já perdi uma aula com vocês, cara, em relação ao 1A. Sorte que eu dei uma segurada na aula, né? Mostrei pra eles como é que acha meu vídeo na internet. Vou mostrar pra vocês em outra ocasião, fica tranquilo. A gente já viu já. Já viram? Porque tem gente que tem dificuldade de achar, eu tive dificuldade de achar. Mas eu escrevi teu nome lá. Não, mas eu digo... Otávio, CSC e achei. Não, tens razão, eu quero dizer o seguinte, é pra tu poder achar as tuas playlists. Quando eu vou no meu canal, eu vou como logado, né? Eu vou como criador do canal. É, eu faço. Quando eu entrei no canal tem lá CSC, turmas, eu acho. Ou turma. Aí tinha só um B de Aí tinha o primeiro matemática. B e tinha a Isso. apresentação, eu acho. Beleza, não, é que vocês estavam ali já na boca do gargarejo. Só pra tu poder achar as playlists, que é a parte mágica do canal, tu vai em vídeos, vai em uploads e playlists. Aí tu tem as tuas playlists, bem que eu vou botar bem na frente do canal pra vocês acharem com facilidade, vai ser tranquilo. Eu falo isso porque no ano passado, final do ano, me aparece uma mãe, me liga uma mãe desesperada. Professor, como é que acha os vídeos? Cara, eu quase infartei. Quase infartei, a filha com dificuldade, podendo ter assistido, né, acompanhado. Porque assim, tu só vai ver o meu vídeo na internet se tu esqueceu de alguma passagem. Ou se tu, putz, aquela passaginha eu não lembro, como é que é? Tu aí vai lá, olha aquela passagem, entendeu? Ou se quiser dar umas gargalhadas, ficou engraçado e tal, chama a galera pra ver, tudo bem. Mas pra estudar mesmo, né, é uma coisa pontual, uma vez na vida, uma na morte, que tu vai lá dar uma olhadinha rápida. E a guria não sabia ver os vídeos no final do ano, cara. A mãe me liga, ai, como é que vê o vídeo? Pô, mãe, pelo amor de Deus, tá no computador, mãe? Clica aí naquele botãozinho. Ai, meu Deus, tá tudo aqui. Ai. Ó, aí mata o cara, né? Mata o cara de desgosto. Então, ó, quem tiver dificuldade de achar o vídeo, me procura, certo? Não sou muito bom na internet, mas a gente se vira. Último tópico aqui, galera, ó. Tu acha que se eu for estudar a queda do apagador e a queda do giz na sala de aula, dessa altura, será que eu preciso saber o tamanho? Provavelmente quebrou o passo.
A Fafá, né? Pô, a Fafá é complicada, ela quebra tudo, cara. Brincadeira, ó, a prova, ó. Fafá deixou quebrado o apagador aqui. Ô, galerinha, olha só, pronto, resolvi. Tu acha que se eu for estudar a queda do apagador e do giz na sala de aula, eu preciso levar em consideração o tamanho desses objetos? Não. Por isso que quando eu for desenhar o apagador, eu vou fazer assim, ó. Ou seja, eu vou fingir que ele é um... Pode ser, legal. Mas mesmo que eu fosse desenhar o giz, eu faria assim aqui, o giz, ó. Ou seja, dependendo do objeto que eu estou trabalhando, considerar o tamanho dele só vai dar trabalho, não vai mudar os resultados. Aí eu desprezo o tamanho. Se eu estou desprezando o tamanho, eu vou desenhar o cara como se fosse um ponto. Nome completo. Ponto material. Então, se eu for analisar o planeta Terra orbitando o Sol, eu não vou me preocupar que o planeta Terra tem 13 km de diâmetro. Eu vou desenhar um ponto. Porque o tamanho do planeta não influencia na órbita dele em volta do Sol. Sempre que podemos desprezar as dimensões do objeto, ele ganha um nome na física. Que nome é esse? Ponto material. Cuidado, hein? O apagador virou um ponto material e o planeta Terra virou um ponto material. Ou seja, não interessa o tamanho do cara. Porém, uma bactéria pode não ser um ponto material. Imagina que eu quero estudar as organelas da bactéria. Se eu for estudar a bactéria por dentro, eu preciso saber quantos nanômetros ela tem de largura. Qual é o tamanho do sei lá, complexo de Golgi dentro dela. Como é o tamanho dos ribossomos dentro da bactéria. Ou seja, uma bactéria, que é uma coisa muito pequena, pode ser importante levar em consideração o tamanho dela. Só quando eu posso desprezar as dimensões é que eu chamo de ponto material. Simples assim. Agora vai, pode começar a ler a tarefinha. É obrigatório tentar, tá, pessoal? Não conseguiu, errou, não perde nada. Beleza? Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Quem já quiser deixar o materialzinho agilizadinho também já pode. Empacou, chamou, hein? Empacou, chamou. Tem 5 minutos para dar um gás nessa tarefa.